Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo Paiva, eu sou médico veterinário, trabalho na Zoetis, sou gerente de produtos da linha de antiparasitários e vacinas clostridiais para bovinos da Zoetis. Sou médico veterinário pela Unesp de Botucatu, tenho MBA em gestão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Já trabalhei bastante tempo a campo, desde a área técnica, passando por desenvolvimento de produtos em diversas outras linhas, como a linha como reprodução, como área de genética, e agora venho trabalhando já há mais de 5 anos na linha de antiparasitários, cuidando aí de posicionamento, das melhores formas de utilização dos produtos, para que a gente consiga levar mais produtividade para as fazendas brasileiras. Hoje a gente vai abordar um tema bastante oportuno e importante, que é a questão do protocolo sanitário da desmama, né? A gente está se aproximando desse momento agora, principalmente no mês de abril, no mês de maio, né? Principalmente quando chega aí a época da vacinação contra a aftosa. Coincidentemente, a gente tem a questão do manejo da desmama, e é um momento bastante importante, pensando no cenário que a gente vem vivendo, de buscar aumentar cada vez mais a produtividade das fazendas brasileiras, aí quando a gente fala de gado de corte, tá? É bastante importante o que eu vou reforçar aqui, que todas essas informações, elas são direcionadas para o gado de corte. Quando a gente fala de gado de leite, é outra temática, é uma outra forma de abordar, e isso é tema para uma outra apresentação futura, tá? Antes da gente falar da verminose bovina propriamente dita, é importante a gente entender o cenário da verminose aqui no Brasil, né? A gente vem falando muito de tecnologia, né? A gente, nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo, onde as tecnologias digitais vêm crescendo bastante, falar de verminose parece ser um contrassenso, né? Puxa, muita gente me pergunta, poxa, a gente fala de genética, fala hoje de marcadores de DNA, a gente já está falando de fazendas inteligentes, né, e com brincos aí que avaliam os animais, e a gente ainda tem verminose? Tem verminose. E por que essa verminose ainda continua causando impactos na produtividade das fazendas brasileiras? Primeiro porque normalmente o pecuarista ele dá pouca importância para essa verminose, né? Num trabalho feito já há algum tempo pelo professor Romário da UFMG, mostrava que 5,6% dos pecuaristas davam importância para a verminose. Normalmente, quando a gente fala de parasito, o carrapato, por ser o mais visível, é aquele que os pecuaristas se preocupam mais. Então, a verminose ela acaba sendo imperceptível por muitos pecuaristas brasileiros. Só que, quando a gente avalia a questão de prejuízos financeiros, ela é responsável por 50% dos prejuízos totais causados aí na pecuária brasileira. No estudo recente feito, no estudo, na verdade, numa reunião que foi feita no passado pelo professor Laerte Grise, apontava-se que o prejuízo causado pelas parasitoses no Brasil girava em torno de 14 bilhões de dólares, número gigantesco, né? E desse número, 50% é causado pela verminose, né? Não questionando a questão do número, né, do tamanho desse número, o fato mais importante é a verminose afeta aí grande parte da produtividade das fazendas brasileiras. E isso é um ponto importante para os técnicos que atuam diretamente nas fazendas aí no trabalho de extensão. A verminose acaba impactando diversas outras áreas dentro da fazenda, como lá na frente e vai acabar impactando isso economicamente quando a gente pensa no futuro econômico ou no retorno econômico de uma fazenda de gado de corte no Brasil. Tem um outro ponto bastante importante, que é a questão do atraso no crescimento dos animais. Animais parasitados, a gente tem que pensar no organismo como sendo
O organismo está tentando combater aquele parasito que está dentro do animal, está gastando energia para isso, uma energia que podia estar sendo gasta para aproveitar mais os alimentos, né? Os animais poderiam estar se desenvolvendo mais rápido. Então, existem estudos que mostram aí que os animais deixam de ganhar aí, no mínimo, uma arroba, né? Que são dados recentes, nesse período, principalmente na questão da recria, que é onde a gente vai falar mais à frente, onde ela mais impacta. Tendo vista tudo esses pontos que eu coloquei, o que é importante ficar claro para nós? É possível produzir mais com um bom controle parasitário, né? A gente fala em produzir mais com uma boa nutrição, com uma boa genética, um bom manejo, e a questão do controle da verminose, o controle parasitário também é importante, e ele impacta de forma positiva e faz com que as fazendas produzam mais. Aqui eu estou mostrando para vocês o nosso protocolo, né? Eu estou reforçando aqui a questão do protocolo da Desmama, né? Onde a gente tem um conjunto de produtos, um pacote tecnológico que a gente recomenda para a Desmama, mas mostrando que a gente tem recomendações que vão desde o nascimento, vai passando pela fase pré-desmame, né? Com animais aos 4 meses, passando pela desmama, que é esse momento que a gente vai viver agora, e seguindo aí até a terminação dos machos e o que fazer também para as fêmeas, lembrando que a verminose pode impactar a performance reprodutiva dessas fêmeas, né? Toda essa recomendação que a gente está mostrando aqui, todas elas têm embasamento científico. A gente sempre procura fazer uma parceria da iniciativa privada e iniciativa pública para produzir informações que elas são de fácil utilização para os pecuaristas no Brasil. Tá? Então, essa é a visão geral, e hoje eu vou reforçar muito a questão da desmama. Todos esses protocolos ou todas essas recomendações nós fazemos com base em estudos feitos em parceria com a iniciativa pública, né? Então, é a iniciativa pública e a iniciativa privada produzindo informações que vão impactar de forma positiva aos pecuaristas brasileiros. Então, desde a indicação de um Dectomax no nascimento, uma recomendação de um Onix, que é recente, né? Um bezerro aos 4 meses, passando pela desmama, onde a gente tem um controle 5811, e recentemente a gente tem uma nova recomendação que a gente chama de controle 511, até a terminação usando o Sidectin, em todos esses casos, nós temos trabalhos que comprovam a eficiência e o impacto positivo para o pecuarista brasileiro. Pois bem, vamos entrar agora na questão do controle estratégico de verminoses, né? O que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de verminose? As formas de manifestação, hoje, quando a gente sai a campo, o que a gente observa? Grande parte dos bovinos tem uma manifestação que a gente chama de subclínica, né? Ou seja, se você olhar o animal está bem, ele está bem, você não consegue ver aqueles sinais clínicos que a gente ouve falar na época de faculdade, né? O animal de pelo arrepiado, aquela papeira, né? É muito difícil a gente ter essa visão hoje em dia, quando a gente tem um avanço muito grande em nutrição, genética e manejo, né? Então, a verminose clínica, hoje, a gente estima que a gente tem em torno de 5 a 10% dos casos nesse caso, né, na verminose clínica, e a grande maioria aí, de 90 a 95% dos casos, ela se manifesta de forma subclínica. Por isso que a gente precisa desenvolver um bom programa de controle de verminose. É importante a gente entender também os efeitos nos animais, né? Pensando que, quando a gente pensa no animal, a idade é muito importante. Os animais jovens, a gente está falando agora especificamente da desmama. A desmama o próprio ato de fazer a desmama, né? Separar o bezerro da vaca nesse momento, nessa fase dele, ele vai entrar numa fase de seca, né? Ele vai mudar a nutrição dele,
causa um estresse muito grande nos animais. E isso impacta, diminui a imunidade desses animais, fazendo com que eles fiquem mais suscetíveis aí a ter a desenvolver um quadro de verminose muito grande. A gente tem um cenário de resistência, né? A resistência parasitária ela está disseminada Brasil afora, não só no Brasil, mas como no mundo, principalmente em moléculas, por exemplo, a ivermectina, né? Então a gente tem vários trabalhos científicos que mostram essa questão da resistência como impactando bastante a produtividade nas fazendas. O estado nutricional dos animais é um outro ponto importante. O animal que sofre, né, por falta de comida, ele vai ficar mais sensível, né? O sistema imunológico dele não vai desempenhar da forma adequada e esse animal vai acabar se prejudicando ainda mais com a verminose, né? Que é onde a gente estava falando do estado fisiológico, já acabei me adiantando no próximo ponto, que é a questão do estado fisiológico desses animais. Outro ponto importante é a questão do parasito propriamente dito. Quando a gente fala de controle parasitário, né, ou quando a gente fala de parasitose especificamente, a gente tem que lembrar que a gente tem, muitas vezes, a gente não tem somente um parasito nos animais. A gente tem vários tipos de parasito em vários locais dentro dos bovinos, né? Então, é importante a gente ter essa noção que dependendo do tipo de parasito, a gente pode ter um efeito muito mais forte nos animais, né? Então, a intensidade de carga parasitária, por exemplo, de uma copéria é diferente de um hemoncus, diferente de um esofagóstomo, né? Então, na prática, o que é importante a gente ter em vista quando a gente vai para uma fazenda e a gente vai observar os animais? Observar o tipo de animal, né? Então, a idade desses animais, qual é a fase de vida que esses animais estão, e fazer um bom controle, não pensando especificamente que tipo de parasito esse animal tem, pensando especificamente no verme, né? A gente vai fazer um programa buscando que ele seja o mais eficiente possível e que ele consiga dar condições para que esses animais também respondam de uma forma adequada, pensando imunologicamente, que esses animais respondam de uma forma melhor, ajudem esses animais a ter uma melhora ou que eles alcancem uma produtividade futura melhor. Quais são os efeitos nos animais, né? Então, o que eu tinha comentado no início, a verminose continua sendo importante? Continua. A gente tem vários trabalhos recentes, eu posso citar os trabalhos feitos pelo professor Fernando Borges, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que são trabalhos recentes, que mostram aí que os animais, por exemplo, bezerros, aí até dos 4 meses até a desmama, os animais deixam de ganhar aí de 5 a 9 quilos, já nessa fase aí inicial da vida dele, né? No trabalho que a gente fez junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente pôde observar que os animais deixam de ganhar aí de 15 a 35 quilos a menos, né, da desmama até o sobreano, né? Então, a gente tem outras consequências além da diminuição do ganho de peso, a gente tem influência na produção de leite, né? A gente pode chegar aí a ter quase 40 quilos, né, quando a gente pega e analisa do nascimento até o abate. Ou seja, o parasito, né, o verme, ele causa um impacto gigantesco na vida de um bovino e isso é um impacto financeiro pensando numa fazenda de gado de corte lá que precisa produzir cada vez mais em menos área de uma forma eficiente. E aí é uma pergunta para vocês, né, que estão assistindo. Se a gente fala de impacto em ganho de peso, né, impacto na produção de leite, a gente já pensou no impacto da reprodução, né? Uma vaca parasitada, apesar dos animais mais velhos serem mais resistentes, né, a gente tem que lembrar da fisiologia, se é um animal que está imunossuprimido, ele pode ter parasitos, né? Pode ter verme impactando e ainda piorando esse fato, a gente tem com certeza interferência na reprodução lá na frente, né? A gente já tem novas ferramentas, a gente já vem já trabalhando mais de um ano com a indicação de Sidectin de A0 da IATF, pensando no que a gente tem hoje para fazer um bom controle estratégico de verminoses. Aqui na nossa empresa a gente tem
dois programas bem claros quando a gente pensa da desmama, na recria, né, do gado de corte. A gente tem o controle estratégico de verminose 5811, que eu vou explicar mais à frente, e a gente tem o controle estratégico de verminose 511. São dois programas importantes que são muito fáceis de serem implementados nas fazendas brasileiras. Vamos começar primeiro com o controle estratégico de verminose 5811. Da onde que veio, igual a gente fala, da onde vem a questão de controle estratégico de verminose, né? Controle estratégico de verminose não é algo que a Zoetis criou. A pesquisa de se desenvolver um bom protocolo de controle de verminose, ela vem da década de 70, né, com os produtos que existiam na época, né, os albendazóis. Na década de 80, com o surgimento das ivermectinas, isso ficou mais forte, né? A Embrapa, gado de corte, estudou bastante isso, né? O pesquisador Ivo Bianchin estudou bastante a questão do controle estratégico de verminoses, principalmente com a advinda das avermectinas. E aí, já indo para o final da década de 80, início da década de 90, com o lançamento do Dectomax, a gente trabalhou bastante fortemente com controle estratégico que a gente chamava de 579. E por que a gente chamava de 579? Eu acho que fica claro isso nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês da dinâmica parasitária, né? Como é que estão os parasitos nos animais e na pastagem, né? Então, aqui em azul, vocês conseguem ver o número de parasitos nos animais, no ambiente, e em vermelho, vocês veem o número de parasitos nos animais, né? Então, só recapitulando aqui, nesse gráfico em azul, você vê o número de parasitos no ambiente, e aqui em vermelho você tem o número de parasitos nos animais. Quais são os momentos importantes de se tratar a verminose aqui? Quando os animais têm os parasitos internamente, né? Então, se a gente olhar aqui, de maio até o finalzinho de outubro, mais ou menos, início de outubro, seria o melhor momento para que a gente tratasse esses animais de uma forma eficiente, ou seja, para que a gente consiga aproveitar ainda mais a eficiência dos produtos. Quando a gente tinha o controle 579, que era um outro tipo de produto, né? No caso a gente usava a Dectomax, que é um produto que não era, ele não tinha um efeito longação. A gente fazia a primeira aplicação em maio, em julho, em setembro, né? Então a gente conseguia cobrir todo esse período aqui onde os parasitos estão dentro dos animais. Só que, o que acontece? Na prática, os pecuaristas fazem isso. O pecuarista brasileiro, normalmente, ele faz a vermifugação dos animais em maio e novembro, onde ele tenta consorciar ou aproveitar o manejo contra a vacinação, do manejo contra a febre aftosa, né, o manejo da vacinação da aftosa, e usa junto a isso uma endectocida. Só que se vocês observarem nesse gráfico, a gente fica um período muito grande desprotegido, né? Por mais que a gente tenha drogas longa-ação no mercado, grande parte desses produtos são produtos à base de ivermectina, que já tem uma resistência parasitária disseminada, aí no Brasil afora. Então, a gente usando um produto, por mais que ele seja longação, com ivermectina, a gente não consegue passar todo esse período aqui protegido, ou seja, não vão ser duas aplicações que vão proteger esses animais. Por isso que a gente, aí com a vinda de novos produtos para o nosso portfólio, né, eu vou falar especificamente logo à frente, a gente foi para pesquisar novamente se o controle estratégico ele funcionava ainda, né, o 579, e se existiam outros produtos que a gente poderia usar para que a gente pudesse facilitar a questão do manejo, né? O manejo no meio da seca para os pecuaristas, dois manejos, né, o de julho e de setembro, eram muito difíceis de ser feito. Será que a gente conseguia minimizar ou usar de uma forma diferente esse manejo no meio da seca? Foi aí que veio o 5811. No programa 5811, a gente consegue fazer três manejos. É o manejo de maio e novembro, e a gente tem apenas um manejo no meio da seca, que seria esse manejo no mês de agosto. Extremamente importante porque é nesse momento onde a gente tem o maior número de eumintos, aí, maior número de parasitos nos animais.
Então, é muito importante que a gente faça esse manejo no meio, aqui no meio, no período do mês de agosto, tá? Agora, existe produto específico para a gente fazer o controle 5811? Sim, existe. Né? A gente fez o nosso protocolo, que é um protocolo que foi apresentado, inclusive, no Congresso Mundial de Parasitologia. Ele tem produtos específicos aqui, porque a gente avaliou, principalmente, quais eram as características dos produtos que a gente precisava ter nessa época. Então, a gente começa o protocolo aí, o controle 5811 com Trel-Ace, né? Por que a gente recomenda usar esse produto no início aí do mês de maio, tá? Primeiro que é uma formulação exclusiva à base de doramectina 3,5%, né? A doramectina ela tem um amplo aspecto de ação quando a gente pensa em parasitos internos e externos. O produto ele é um produto que foi desenvolvido especificamente para a pecuária brasileira, né? O Trel-Ace é um produto que ele foi desenvolvido aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar dos testes, da concepção desse produto na época de prancheta. A gente foi para campo, a gente fez muitos testes pensando numa endectocida longa-ação que entregasse aquilo que o pecuarista precisa, né? O que o produto faz? Ele consegue ter altas concentrações plasmáticas, né? Ou seja, a gente tem muita quantidade de princípio ativo na concentração adequada e com níveis terapêuticos persistentes, né? Ou seja, ele vai realmente entregar aquilo que o pecuarista quer, ou seja, mais tempo de proteção, com um aspecto de ação amplo, né? Já falei questão da alta eficácia, né? E a gente vai ter a melhor distribuição aí no plasma, né? Tecidos, ou seja, apesar dele ser um produto longa-ação, a gente não tem um alto período de carência. A carência não tem nada a ver com a eficiência do produto, né? Então, é muito importante a gente entender a molécula, a questão da concentração plasmática, como é que esse produto atua aí nos animais, para que a gente consiga entender realmente se esse produto é eficaz ou não. Por que a gente recomenda o uso do Trel-Ace no mês de maio? Mês de maio, se vocês lembram daquele gráfico anterior, é quando a gente vai ter aquela inversão da curva, ou seja, a gente vai diminuir o número de parasitos no ambiente e esse número vai aumentar nos animais. Por que isso? Principalmente pela questão da seca e da umidade, né? O parasito ele precisa ter umidade, temperatura adequada para ele permanecer vivo aí no ambiente, né? E como a gente vai estar entrando no período da seca, com baixa chuva, o pasto vai sofrer mais, ele fica mais curto, esses parasitos ficam mais, eles vão estar mais dentro dos animais. Então, a gente precisa usar um produto eficaz e que tenha uma ação prolongada o máximo possível. E no caso do Trel, a gente conseguiu isso até o mês de agosto. Por isso que a gente recomenda esse produto nesse início, pensando no controle 5811. E lá na frente, lá no mês 11, o produto volta a ser utilizado, né? Por quê? A gente precisa manter a proteção dos animais, né? Se a gente for lembrar, os animais estão se recuperando da seca que a gente veio e o ambiente também, né? Então, o pasto começa a recuperar, né? A gente começa a ter a questão da umidade, do calor, né? Então, a gente tem bastante parasito disponível no ambiente. Então, a gente vem novamente com o Trel, que é um produto que também acaba atuando contra os ectoparasitas, né? Então ajuda também na questão do combate a carrapato, no berne, né? Que começa também a aparecer nessa época. Então é importante a gente ter a noção que a gente tem 2 momentos de utilização do Trel, o mês de maio e o mês de novembro. Então aqui é só nesse gráfico mostrando visualmente o que acontece quando a gente usa aí, a gente faz o controle 5811, né? Nessa linha tracejada em verde, né? Quando a gente começa com o Trel, né? O nível dos parasitos aí dentro dos animais ele cai bastante, né? Óbvio que a gente tem ainda parasito no ambiente, os animais se recontaminam, por isso que é necessário uma nova aplicação no mês de agosto,
e aí depois os animais, a gente recomenda novamente uma nova aplicação no mês de novembro, quando o número de parasitos no ambiente aumenta bastante. A gente precisa entrar com um produto longa ação de novo nesse período. Legal. Então, eu falei aqui da importância de fazer o produto no mês de maio e no mês de novembro. E por que eu falo que é importante a gente fazer a aplicação do produto no mês de agosto? O mês de agosto é o que a gente chama popularmente, né, de pulo do gato, né? Fazer uma vermifugação correta no mês de agosto, ou no meio da seca, ele é extremamente importante, porque é onde a gente tem a maior quantidade de parasitos dentro dos animais. Então, se a gente usar um produto correto, um produto que tenha comprovadamente uma alta eficácia contra os vermes, é onde a gente vai conseguir ter o grande diferencial do nosso programa de controle estratégico, né? Aqui a gente recomenda o uso do Sidectin, por quê? O Sidectin, ele é um produto exclusivo das Zoetis, a molécula dele é amoxidectina, 1%. A molécula ela é muito mais potente que a molécula da ivermectina, e o produto ele tem uma altíssima eficácia contra os vermes, né? Inclusive aqueles resistentes à ivermectina. Existem vários trabalhos aí, não só no Brasil, como mundo afora, mostrando a eficácia da amoxicilina versus a eficácia da ivermectina, né? Então, a gente pode ver aqui nessa tabela apenas alguns exemplos, tá bom? Aqui, eu queria mostrar para vocês o resultado experimental desse trabalho que a gente fez, o que foi apresentado aqui no Congresso Mundial lá de Parasitologia, né? A gente teve vários grupos, né? Onde a gente tinha um grupo controle, a gente teve um grupo que mostra o que é feito na prática pelo pecuarista, né? Que é o 511. A gente tinha um grupo 579 e a gente tinha o grupo 5811, né? Para nós, ficou claro que o 5811 ele foi inclusive melhor que o 579, melhor do que o pecuarista faz na prática, que é o 511, né? Obviamente, a gente tem um controle aqui, que é aquilo que não é feito nada, né? Que na prática não é o que acontece, mas todo o trabalho científico a gente tem um grupo controle para mostrar qual seria o efeito, e aqui a gente usou, inclusive, para avaliar se ainda existia o impacto da verminose na produtividade dos animais, né? E se a gente olhar aqui, o controle de 5811, os animais ganharam até 20 quilos a mais comparados ao manejo tradicional. Isso é bastante impactante, muito importante, ou seja, quando o pecuarista vai fazer a conta, se vale a pena investir num pacote tecnológico, né, ele precisa tomar decisões baseadas em dados científicos, né? Bom, eu falei no início, né? A pecuária brasileira ela vem caminhando para um momento muito diferente de evolução tecnológica, né? De novas utilizações para que a gente aumente a produtividade com menos área, com menos impacto ao ambiente. E esse protocolo, nós levamos ele para a consultoria da Exagro. Então, a Exagro, que é uma consultoria bastante importante na pecuária, né? Ela atende fazendas em diversos lugares do Brasil, ela fez toda essa avaliação econômica para nós com relação ao controle 5811, né? A gente queria mostrar para aquele pecuarista que faz uma avaliação diferente em termos de produtividade, pecuarista que já faz avaliação em produtividade em arroba por hectare, se o que a gente está trazendo, ele se encaixa para ele nesse sentido. E o que a Exagro mostrou para nós? Que o controle estratégico 5811, ele permite que a gente tenha maior ganho de peso por cabeça, né? Que é o que eu mostrei ali no quadro anterior. Consequentemente, a gente vai ter mais produção por hectare, né? E sendo muito melhor que o manejo convencional de maio e novembro, sendo superior ao controle 579. Né? Então, a Exagro ela reforçou e confirmou aquilo que os dados científicos mostraram, né? E ela fez essa conta para nós, né? Quanto que a gente tem de produção em arroba por hectare quando a gente avalia cada um dos grupos aqui do trabalho das Zoetis. E no grupo aqui do 5811, a gente conseguiu produzir até
1,6 arrobas a mais por hectare quando a gente compara aí com os outros grupos, né? Então, a gente consegue, à medida que a gente vai usando produtos melhores, manejos melhores, a gente consegue aumentar a produtividade em arrobas por hectares. É isso que a Exagro está mostrando para a gente aqui, tá? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês, né? Então, só recapitulando, a gente mostrou que a verminose é importante, ela causa impactos dentro das fazendas, principalmente a questão por ela ser subclínica. Ter um bom programa, né, um bom protocolo de controle é super importante para a gente pensando na produtividade das fazendas de gado de corte, né? A gente está num momento bastante importante agora, que é a questão da desmama, né? Frente agora, a gente tem a vacinação contra a febre aftosa em diversos estados, e a gente precisa entrar com produtos certos no momento certo para que a gente possa ter a melhor eficiência e consiga levar melhor resultado para os pecuaristas aí no Brasil. Então, esse aqui é o nosso protocolo recomendado, né, o 5811, né, o TREL no mês de maio e novembro e o Sidectin no mês de agosto, que eu já passei ali o porquê de cada um dos produtos. Legal, mas o pecuarista não quer fazer o manejo no mês de agosto. Existe opção de não fazer esse manejo do mês de agosto? Eu consigo desenvolver um protocolo que que proteja ou que combata a verminose só fazendo os manejos do mês de maio e novembro? É possível, sim. A gente voltou para a pesquisa e foi pesquisar se existia formas do pecuarista fazer o manejo de maio e novembro. Qual que é o ponto, um ponto de atenção quando o pecuarista quer fazer o mês de maio e novembro? O produto que ele vai usar no mês de maio precisa ser o melhor produto quando a gente pensa em eficácia antihelmíntica, né? Na eficácia contra os vermes. E ele precisa ser um produto que tenha um período de ação muito longo. Hoje, se a gente for olhar no portfólio de produtos disponíveis no Brasil, no caso dos endectocidas, a gente tem um produto somente que confere essa alta eficácia e esse período de proteção longo para que a gente consiga passar todo o período da seca aí com um baixo nível de parasitos internos. E o produto é o Onix, né? O Onix é uma formulação exclusiva, né? É a base de moxidectina 10%. Eu já contei lá atrás da questão da superioridade da moxidectina em relação à sua potência versus ivermectina, né? Então, só reforçando, a moxidectina ela é 4 vezes mais potente que a ivermectina. A moxidectina, os níveis de resistência são baixíssimos, então, e o produto nessa concentração consegue o quê? Permitir altas concentrações plasmáticas, níveis terapêuticos persistentes por longo tempo. A gente está falando aqui por até 150 dias, né? E a alta eficácia é contra os parasitos internos. Então, é por isso que a gente recomenda que, se o pecuarista quer fazer, então, o 511, que faça, mas que comece o mês de maio fazendo um produto extremamente eficaz, o melhor produto. Aí sim você consegue postergar e fazer a vermifugação novamente dos animais lá até o finalzinho de outubro, conseguindo fazer aí no mês de novembro. Então, aqui seria a dinâmica, como é que ficaria a curva, né? Lembrando, eu já mostrei ela antes, com o controle 511, né? Fazendo o Onix em maio, a gente consegue, pelo fato do produto aí ter um período de ação longo, a gente consegue proteger esses animais por mais tempo, né? Os animais, obviamente, lá no final, lá no finalzinho de setembro, os animais vão se recontaminando, né? Isso que a gente preconiza uma nova aplicação no mês de novembro, tá? Então, esse aqui é o controle 511. E a gente tem dados para isso? Tem. Nos nossos experimentos aqui, a gente fez lá em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde a gente comparou o controle 5811 versus o controle 511.
onde a gente tem aqui mostrando o 5811 com Trel, Sidectin e Trel, né, nos meses de maio, agosto e novembro, respectivamente, e Ônix no mês de maio, e lá em novembro a gente fazendo o Trel. Tá? Então, por esse trabalho aqui, a gente observa que a gente teve no 5811 17 quilos a mais que o grupo controle, né? E o 511 obteve aí 11 quilos a mais que o grupo controle, né? Então, esse aqui é o nosso protocolo recomendado, pensando no controle de maio e novembro, que é o Ônix e o Trel, respectivamente. E por que a gente está falando, né, só para finalizar, né? Por que a gente está falando de controle estratégico agora? Bom, eu já reforcei, é muito importante que a gente está num momento bastante importante, que é a questão da vacinação contra a febre aftosa. É um momento onde o manejo nas fazendas se intensifica. Então, é importante nos animais de recria que a gente comece e faça aplique o produto nesse momento, que é o momento certo para isso. Eu mostrei aquela curva lá onde mostra a inversão do número dos parasitos, né, em relação ao ambiente e animal. Então, é importante que a gente inicie o protocolo com o produto correto, né? Então, é importante que a gente inicie com o Trel agora, pelo fato de ser um produto exclusivo, à base de doramectina, 3,5%, ele é um produto longa ação, que vai fazer com que a gente repita essa vermifugação só lá no mês de agosto, né? Ou a gente comece com o Ônix, né? Que é um produto que é moxidectina, é a melhor molécula hoje quando a gente pensa em eficácia contra os parasitos internos. É um produto que vai permitir com que o pecuarista volte a se preocupar com os parasitos lá próximo ao mês de novembro, né? Então, pensando no pecuarista e pensando no técnico que assiste esse pecuarista, esse é um bom momento para que a gente volte a falar para as fazendas em relação ao controle estratégico de verminose. E tem um outro ponto bastante importante, né? A gente precisa montar um calendário sanitário para as fazendas. Quando a gente, igual a gente fala, né? O calendário sanitário, ele melhora todo o planejamento dentro de uma fazenda, né? A nossa equipe, ela trabalha muito bem isso. A gente tem hoje diversos calendários sanitários espalhados Brasil afora, e o calendário sanitário serve para isso. E um bom ponto de partida quando a gente vai fazer o calendário sanitário é avaliar quando é feita a desmama, quando é feito tentando conciliar os maiores manejos dentro das fazendas para que a gente consiga pegar o que é feito na prática com aquilo que é recomendado pela ciência, né? Então, o calendário sanitário nos permite conciliar esses dois pontos importantes. Ponto de bastante relevância, né? Tanto o controle 5811 Zoetis quanto o controle 511 foram testados cientificamente, né? A gente vê muitas informações saindo no campo do produto X, Y, Z, de um programa XPTO que foi desenvolvido. É importante que a gente tenha senso crítico e vá buscar realmente as fontes, os trabalhos que foram feitos, as instituições de pesquisas que foram envolvidas nisso aí, que a gente avalie isso tecnicamente para que a gente possa ajudar o pecuarista a entender. Você posicionar um produto sem saber o efeito dele na prática das fazendas é um negócio extremamente preocupante, né? Dados internacionais sendo aproveitados no Brasil, principalmente no caso da verminose, onde a gente tem uma dinâmica de resistência bastante grande, a gente tem que se preocupar também, né? Então, pegue as instituições de ensino renomadas aqui no Brasil, os pesquisadores renomados, produtos que foram desenvolvidos, tentem entender das equipes aí no campo, como é que foi feito tudo isso aí para que a gente possa recomendar de uma forma correta a utilização desses produtos, né? E por último, né, para a gente finalizar, né, a gente tem um papel bastante importante, tanto o Brasil agro, né, o Brasil pecuarista, né, de levar cada vez mais carne de qualidade, produzir cada vez mais, respeitando o ambiente,
com respeito à sociedade, né? Então, a aplicação de tecnologia que passa por produtos corretos em momentos corretos, ele é um papel nosso, né? Nós, técnicos, precisamos cada vez mais levar esse tipo de informação para os pecuaristas, né? E é uma oportunidade que a gente tem para aumentar a produtividade, né? Quando a gente fala, imagina você com apenas uma aplicação a mais no mês de agosto, né? O pecuarista que já faz o manejo de maio e novembro, você conseguir aumentar a produtividade nas fazendas. Então, imagine só o poder que você tem na sua mão, que é de fazer uma recomendação correta e levar produtividade para as fazendas. Ou seja, a gente tem um papel bastante importante perante a sociedade, que é de levar aí tecnologia para aumentar a produtividade e rentabilidade das fazendas de corte do Brasil. Então, esse é o recado que eu tinha para passar para vocês em relação ao controle de verminose. Espero que aproveitem. Caso tenham dúvidas, a gente vai estar disponível para responder as dúvidas ou encaminhar da forma correta e buscar fontes que possam esclarecer dúvidas que venham aparecer. Tá? Desejo a todos um bom trabalho e uma boa noite.